Fala pessoal, na aula de hoje eu já fiz alguns esboços aqui para adiantar o processo, alguns elementos que eu vou dar uma aula hoje sobre metais. Eu separei esse desenho do cable que eu fiz esses dias e tem muita coisa que eu usei aqui. Usei uma aguada aqui no fundo, né? Mas vamos descartar isso por enquanto, né? O foco aqui é metais. Tá vendo esse braço metalizado? Aqui na armadura, nas armas tem também metal, tem pano aqui também, né? Mas isso fica para uma outra aula. Fumaça, a gente vê aqui algumas pedrinhas também. Uma hora eu dou uma aula sobre pedrinhas, que é um item muito bacana, que dá bastante movimento no desenho, mas fica para outra aula. Hoje nós vamos focar nisso aqui, ó, metal, tá bom? Vários tipos de metais, né? E efeitos que dão essa textura de metal aí, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou começar utilizando esse esboço aqui que eu fiz de um braço. Eu vou forçar mais aqui é um grafite 2B que eu estou usando. Ele é mais clarinho, né? Que é o ideal para a gente esboçar, usar grafite claro para não marcar. Você só aperta um pouquinho mais se você quiser forçar, né? Mas não marca o papel, se precisar apagar para refazer, alguma coisa assim, o esboço mais claro é o ideal. Para fazer metal, você precisa pensar no volume do braço ou da arma do que você for fazer. Então eu vou fazer aqui uma circunferência, olha, porque esse ombro ele é cilíndrico, né? O bíceps também aqui, todo o braço, olha lá. Ele é como se fosse um cano, né? E então isso dá a tridimensionalidade. Que palavra! Para ficar tridimensional, eu tenho que pensar que cada parte desse braço ele tem que ter um volume. Então o que eu vou fazer? Aqui eu dei o sentido, olha. Quando eu faço também essas linhas, eu indico que direção que o braço está. Para frente ou para trás, para o lado. E aqui eu vou separar cada parte do corpo, do braço, a musculatura, por gomos. Olha aí. Eu faço os gomos e cada gomo vai ter esse direcionamento com a linha, né? Tá vendo? Olha só que legal. Eu separei esse volume aqui e aqui eu vou aplicar um formato de metal, como se fosse o braço do Colossus. É um metal que a gente usa muito, né? No cable ali tinha também, mas aqui vamos imaginar que fosse o Colossus. Bom, pessoal, eu vou usar uma caneta aqui para ficar mais marcado, pra vocês conseguirem ver melhor a finalização nesse braço aqui. Eu vou separar os gomos primeiramente, para depois aplicar as texturas de metal. Separei aqui em 3 partes o ombro. Já dá para ver as linhas ali, a lápis que eu fiz, né? Indicando. E eu vou separando gomo por gomo para que a aplicação do metal fique correto, né? Vou fazer o tríceps aqui, cotovelo, parte de baixo no antebraço, né? É importante não ter pressa, né? Você pode aplicar o traço grosso e fino para dar volume. Olha lá, isso enriquece muito. Isso é uma linguagem de quadrinhos, né? Traço grosso e fino. Muitos desenhos não usam essa técnica de traço grosso e fino, mas em quadrinhos é fundamental para ajudar a dar volume. Então, sempre que você puder, aplique essa técnica aí. Estou separando a musculatura aqui embaixo, né? E agora eu vou começar a colocar aquelas linhas. Olha só, eu pulo um músculo, faço uma linha no músculo, linha no outro e no outro. Eu não posso fazer ele direto porque vai atrapalhar o volume de cada músculo aí. Se você fizer assim, músculo a músculo, fica correto o volume de cada um deles. Olha aqui agora, tá vendo?
Cada músculo eu faço separado as linhas de marcação do metal ali. Por enquanto tá só as linhas, depois eu vou explicar como colocar sombras que vão ajudar a dar o volume correto. Olha aqui agora, em outro sentido, né? Porque o braço está para frente. Isso eu já fiz no esboço, lembra? Então só estou marcando agora com a caneta. Olha aqui, ó. Isso não é arte final, galera. Isso só estou passando a caneta só para vocês enxergarem mesmo. Para não ficar muito clarinho aqui no vídeo. Você vai fazendo isso em tudo, olha. Músculo a músculo, parte por parte. Ok? Agora uma parte muito importante que é a sombra. A sombra que vai dar o efeito do brilho no metal. Tanto luz quanto sombra. Então eu marco uma linha aqui, ó. Nas duas laterais do braço. Que é onde eu vou aplicar a sombra. Deixa eu te explicar a parte aqui para você ver. Como se aqui fossem as linhas dos metais lá já no ombro, né? Então eu vou fazer o quê? Um quadrado aqui, eu vou chapar de preto, ó, essas áreas. Então o que acontece? Quando eu faço, eu não encosto lá em cima. Porque, olha, aqui é como se tivesse um brilho e um brilho. Então eu tenho que deixar um filetinho branco ali, um espaço em branco, e não encostar na linha de cima. Olha só. Em toda a parte eu vou fazer isso daqui. Estou fazendo maior para vocês visualizarem melhor. E aí sim, eu vou chapar essas áreas. Vou pegar uma outra caneta aqui, para não perder tempo, né? E aqui eu vou deixar na descrição o nome das canetas, que o pessoal vai acabar perguntando, que eu sei. E então aí você vai chapar de preto e olha lá, e fica aquele filetinho branco, que é um brilho. Com certeza a cor vai valorizar isso daí. Você está indicando que você quer pôr um brilho ali no espaço entre uma sombra e outra, né? Olha lá, como se fosse um filetinho branco. Aqui eu posso fazer um outro brilho no lado, uma outra sombra do lado, para ajudar no brilho, tá vendo? Mas sempre deixando aquele filete branco, não encostar na linha de cima, ou se você não encostar na linha de baixo, todas as linhas de baixo você não vai encostar. Vamos na prática aqui no braço, olha lá. Então é o preto, sempre com o filete na parte de cima. Aí a distância desse filete, o tamanho, aí é você que decide, né? Vai de cada um, do efeito que você quer dar no seu braço aí. Mas olha lá. Vou fazendo o mesmo segmento em todo o braço. Sempre pensando no volume, para que não deforme o objeto aí, que no caso é o braço, né? Vou fazer uma sombrinha lateral menorzinha. É basicamente isso, galera. E você só vai aumentando a espessura de sombra, a espessura o volume. Mas olha lá. Agora eu vou para a parte do meio, né? O ombro é dividido em três partes, três músculos. Agora eu vou para o do meio, usando o mesmo processo. Sombra e uns detalhezinhos. Olha, aqui tem um lance legal que você pode fazer. Você pode separar essa parte e colocar algumas rachuras ali dentro, que vai dar um efeito legal também, olha aí, ó. Essas rachurinhas aqui ficam muito bacana também. Ajuda no efeito de metal. A cor depois vai valorizar mais ainda isso. Ah, Márcio, como é que eu sei o lugar certo de jogar? Você vai usar referência, não vai fazer isso de cabeça. Você vai procurar um desenho do Colosso, com o artista que você gosta, e vai observar como que ele faz os brilhos de metal, né? Que olha, tanto esse volume aqui, deixa eu exemplificar para vocês aqui. Tem que fazer aquela trama, como se fosse de 3D, né? Eu já expliquei isso na aula de rachura, tem um vídeo aqui, só você procurar aí no canal, que eu explico melhor sobre isso. Então, pensando em não deformar o objeto, eu faço esse volume corretamente. E como eu exemplifiquei aqui do lado,
eu vou fazendo lá no desenho. Olha lá, sempre encostando embaixo, deixando o filete branco em cima. Não ao contrário, olha aqui. Aqui eu encostei em cima e deixei embaixo, ó. Tá vendo? Isso está errado. Tem que ser sempre a parte de baixo e o brilho em cima. Então, você tomar cuidado aí, nesse detalhe. Porque às vezes você inverte um aí, deixa o filete em cima, depois o filete embaixo, aí fica errado. Tá bom? Aqui é aquele esqueminha das rachuras. Também, olha como vai ficando já com uma cara de metal, né? E quando você olhar o desenho completo, fica muito bacana esse efeito. E você vai ver que isso dá para você usar em várias partes também. Pessoal, agora nós vamos pegar essa parte do uniforme dele aqui, ó, que é metal também, né? Então, eu fiz aqui um círculo, né? Ele vai fazer esse X aí, esse logo do X-Men, né? Que vai ali no peito dele. Então é legal que esse lance de tridimensional, né? Você precisa dar o volume correto. Você vê que aqui não vai estar chapado, né? Aqui ele tem esse volume, olha só. Vou fazer o X aqui. E você vê que aqui está pequeno e aqui está grande. Porque é a perspectiva, né? É como se estivesse vindo as linhas de lá, está sendo visto de baixo. Então você vai acabar deixando a parte de baixo mais grossa e a parte de cima mais estreita. Isso é muito importante, galera. E em perspectiva que você vai aprender isso, né? Você vê que aqui está largo e aqui está estreito, ó. Então ele está quase que deformado esse objeto, ajudando a dar a perspectiva, né? Se você faz ele frontal, é só um círculo, mas dessa forma aqui, ó, você deixa ele estreito em cima e embaixo. O escudo do Capitão América também é esse mesmo esquema, né? Se for fazer ele num ângulo mais deitado, ele sempre, as listras vão estar mais largas de um lado, mais estreitas do outro. Olha aqui, estou pensando no volume do objeto, então já vou marcar o X aqui. Isso aqui parece ser simples, mas se você não acertar no desenho, dá um aspecto errado, né? Às vezes o desenho está bonito e um símbolo desse você faz errado. E quem tem experiência bate o olho e já vê logo o erro, né? Então é bom prestar atenção em tudo, cada detalhe. Aqui vai uma sombra, porque está visto de baixo, né? Então a sombra vai aparecer ali embaixo e aqui embaixo. Vou pôr uma sombra também, para ajudar aí na perspectiva, no ângulo correto desse objeto. Ok? Assim como eu fiz os volumes aqui no ombro, eu preciso pensar nos volumes aqui também. Então eu vou marcar com lápis aqui, ó. Olha como vai virando, 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 virando. Isso tudo é perspectiva, galera. Tem que pensar nos volumes, né? Vou exemplificar aqui para você com cano, para vocês terem ideia
principalmente para que lado que isso está virado e como essas linhas indicam o sentido de cada coisa, de cada objeto, né? E você vai aplicar no braço, na perna, numa arma. Olha aqui, ó. Como o fundo está aqui, esse cano está nesse sentido, né? Esse aqui já vai ficar ao contrário, olha só. Isso tudo você tem que saber e treinar com objetos, formas geométricas, para na hora de aplicar no braço ou num objeto como esse, ficar correto. Marcando aqui. Você tem que pensar que isso é cilíndrico, olha só. Um pontilhado aqui para vocês verem que é esse o formato. Então aqui também, da mesma forma, ele tem esse volume. E isso que eu não posso deformar na hora de colocar as rachuras, as sombras e tal. Eu preciso sempre pensar nisso aqui, ó, que ele tem esse volume. Né? É como se esse objeto fosse isso daqui, ó. Só vai mudando o sentido, né? Como se fosse o braço. Agora eu vou aplicar aqui as sombras, as áreas pretas, deixo o filete branco, área preta, deixo o filete branco. Tá vendo? Mesmo esqueminha eu vou usar para dar efeito de metal aqui. Já que eu fiz essas linhas, né? Ele poderia ser direto ou com essas linhas. E aqui da mesma forma do outro lado eu faço esses efeitos. Isso vai dando uma impressão de metal. Esse símbolo pode ser feito de várias formas, né? Eu fiz esse com essas listras aqui, mas ele pode ser um metal liso, né? Deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês verem. Então, se não tivesse esses riscos separando esse metal, ele ficaria assim, ó. Então você faria alguns riscos mais longos, e deixaria ele totalmente liso para dar a impressão de metal também. Beleza? Vamos para o outro objeto aqui. Então é isso, pessoal. Nesse desenho eu usei metal, aqui eu fiz escuro, né? Eu usei aqui uma textura mais de arma mais antiga. Isso tudo você faz com rachura, sombra, olha aqui, metal, tem couro, tem pano. Dá para você fazer várias texturas em um desenho. Isso é com muita prática, estudo. Hoje eu foquei em metais. Na próxima eu explico outros, tá bom? Valeu, até a próxima.